Saudações aos amigos que acompanham aqui no canal da Funarge. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa terceira temporada do FunargeCast. Achou que não ia ter ele, bebê? Achou errado, ó. Quem tá aqui hoje com a gente, ó? Voar, voar, subir, subir. Ah, é ele, dono da voz que encantou o Brasil durante aí anos 80, anos 90, fez músicas para muitas novelas, vários temas aí que embalou a vida de muita gente e tenho certeza que inclusive gerou, né, muitas pessoas, né? Muitos ícaros. Né? Muitos ícaros. Tá aqui comigo, Biafra. Seja bem-vindo, Biafra. Obrigado a você, obrigado ao FunargeCast, né? Para te levar esse papo informal, o pessoal saber um pouquinho de como é a gente na realidade, né? Tentar tirar... Só vendo o palco, né? As novas gerações, elas têm aquela situação, né? Todo mundo, a sua música, o Voar, Voar, Subir, Subir. É, o Voar, Voar. É. Ele rompeu gerações, até pessoas que não fizeram parte disso conhecem. Tá fazendo 40 anos essa música. E você está fazendo quanto tempo de carreira? Vou fazer 46, 45 ano passado, não completei 46 ainda, 46 anos de estrada. E como é que surgiu o Biafra? O Biafra surgiu enchendo o saco da avó dele, tocando umas latas na garagem, na hora que minha avó, depois do almoço, ia fazer a cesta dela. Aí minha avó de tanto Sua avó ia tirar uma sonequinha aí eu tocando e você aquelas latas diabradamente. Ela sentiu, vovó muito sensível, muito inteligente. Um dia ela chegou com uma flautinha doce, me deu de presente. Eu já te matriculei numa aula de flauta doce, agora para de tocar essas latas que eu pego a flauta de volta. E foi assim. Negociou com foi você. Assim, que aí eu comecei a tocar flauta e a gente começou a montar um grupo de música barroca em Niterói e casamentos, batizados, a gente ia tocar flauta. Ganhava uma graninha e de noite eu ia gastar nos bailes, vendo bandas da pesada, como eram os funks, que hoje é Roupa Nova, como Lincoln Olivetti, sua banda, Fevers, e eu ia gastar esse dinheiro nos bailes. Então, desde o início da minha vida, teve essa fusão de música erudita e música popular, porque depois eu comecei a cantar em corais, isso foi muito importante para a minha voz, né, para a minha educação vocal, porque se você canta música erudita, fica mais fácil depois você cantar música popular, porque é menos técnica, entendeu? Então isso foi muito importante, desde o primeiro disco. E quem foi, nessa época que você começou, quem eram as suas referências? Muitas. Tinha o Fagner, que eu gostava muito, né? O Fagner estava começando, né? Tinha bandas inglesas, como Pink Floyd, que também eu gostava muito. Beatles, que foi referência para todo mundo. Beatles foi um pouquinho antes de mim, mas, a gente escutava, né? Muita gente mesmo. Tinha o Emerson Lake and Palmer, tinha toda a MPB que eu escutava. Eu gostava muito, né? Do Chico, também Caetano, esse pessoal todo. Elis Regina, que para mim foi insuperável como intérprete até hoje. Então eu escutava boa música, né? E depois de um determinado tempo, no início eu tinha um pouco de preconceito, mas depois comecei a gostar muito do Roberto Carlos, como intérprete, porque sabe como é que é aquela coisa de adolescente? Roberto Carlos, né? Aí o pessoal tinha aquele preconceito, mas depois, quando eu vim conhecer o Roberto Carlos pessoalmente, não só isso, eu vi a interpretação que ele dava às músicas. As músicas realmente eram bem simples, mas a interpretação que ele dava, que atingia diretamente ao povão, eu falava assim, esse cara tem alguma coisa de extraordinário nele, ele como se recebesse o espírito do povo, assim, as coisas que ele fala é a coisa que o povo está vivenciando. Então, eu comecei a respeitar e admirar o Roberto Carlos por isso, porque ele chegava no povão. E muitas pessoas da MPB, chamada MPB, tinham preconceito de ser populares. Eles não queriam ser populares, queriam estar acima do povo, queriam ser taxados como intelectuais e tal. E o Roberto Carlos não fazia essa questão. Ele queria ser o povo. E eu me identifiquei muito mais com a pessoa que queria ser o povo do que com as pessoas que queriam estar acima do povo. E qual foi o artista, assim, que era a sua referência e quando você conheceu, te impactou muito? O Roberto foi um. Inclusive, ele gravou uma música da gente que aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava lá na minha casa, lá em Piratininga, lá em Niterói. Aí o caseiro lá da casa recebe um telefonema. Aí vem falar comigo, Biafra, tem um cara aí dizendo que é o Roberto Carlos, vou mandar ele para aquele lugar. Eu falei assim, calma, deixa eu ver quem é. Quando eu fui ver, era o Roberto Carlos.
Roberto Você bateu na porta da sua casa? Não, eu escutei uma música sua e quero gravar. Tem 2 frasezinhas que eu quero trocar. Você concorda de eu trocar essas frases? Ele foi na sua casa pra Não, falar isso? telefone. Ah, Concorda? Eu falei, pô, claro, né? Roberto Carlos gravando uma música minha, 6 meses sem trabalhar, sem fazer nada. Aí eu falei, claro, eu fiquei a noite inteira trocando. Tá bom, Roberto? Não, tem um negocinho aqui, que ele é todo metódico, né? Aí depois, no amanhecer, assim, no final, ele chegou, a gente ligou, e agora, Roberto? A gente já assim, com olheira. Ah, agora eu mostrei para o Augusto César Vanucci, quando eu mostrei a música, ele chorou. Agora eu vou gravar. qual que era a música? Então foi um cara, a mudança que ele gravou. Tá no, dessa vez vou mudar os móveis de lugar, as paredes vou mandar pintar. E inclusive, às vezes eu coloco no meu show, mas não sempre. Não sempre, porque a música me emociona muito. Emocionou muito ele estar brigando com a mulher, não sei na época se era Miriam Rios. Então o Roberto passa esse sentimento popular. E eu acho que o grande artista é aquele que chega no coração do povo. Para mim, esse é o grande artista. Porque esse modifica as pessoas, emocionalmente as pessoas. Quem que a gente consegue, de repente, para a nova geração conseguir entender o que é Roberto Carlos? Porque assim, Roberto Carlos, ele é o rei da música brasileira. Não, mas muitas músicas de sucesso. Você está pensando o Robson está falando, faz um show da Jovem Guarda. Eu falei assim, mas eu fui ver a Jovem Guarda, 90% das músicas eram de Roberto Erasmo. Mas quem de hoje músicas... poderia virar para dar como exemplo para o pessoal poder entender quem é Roberto? O tamanho do sucesso que ele fez? Quem hoje assim, tem um sucesso parecido, faz um sucesso parecido com ele? Ninguém. A música mudou muito. Assim como não vai ter um novo Chacrinha nunca, não vai ter um novo Pelé, um novo Garrincha. A música mudou muito. Hoje em dia, a música tá muito essa coisa identitária, né? Você atinge um determinado, né, grupo de pessoas e não está mais aquela coisa que era. Antigamente, o que me fez entrar para a música, inclusive, que me fez seguir no caminho da música, é a oportunidade que a gente tinha de passar as emoções que a gente vivia no dia a dia, né, para uma canção e ganhar dinheiro com isso. Você pegava os seus sentimentos, transformava numa canção e se a canção virasse sucesso, você ganhava dinheiro com aquilo que você estava sentindo. Hoje em dia eu não sei qual seria o caminho. Eu acho que, eu não sei, eu teria que entrar nessa geração para entender o que eles pensam, para pensar como eles, para poder entender. Porque mudou muita coisa. Essa mudança pro digital, como é que você lidou com isso? Não, para mim... E como é que você viu a sua geração lidar com isso? Eu sou muito sortudo, porque primeiro o digital quase que acabou com a música, né? Porque acabou com o disco. As gravadoras que trabalhavam seu disco, acabou, né? Não tinha mais o divulgador em cada estado trabalhando a tua música, tornando o seu sucesso nacional. Então eu falei, agora eu tô ferrado, né? Agora vai vir, não sei, o que vai vir? Mas só que, por um outro lado, a internet fez com que as novas gerações conhecessem o meu trabalho através da internet. Tem músicas, né? Que, por exemplo, eu gravei, fiz uma regravação do Como Nossos Pais, que é de Regina, do Belchior. Essa música ficou perdida no tempo. Outro dia, o Robson recebe um telefonema da produção do Serginho Grossman. A gente quer que o Biafra venha fazer o programa, mas cantando Como Nossos Pais. O Robson, o quê? Como Nossos Pais? Não é Sonho de Ícaro, né? Não, Como Nossos Pais. Mas por que Como Nossos Pais? Não, porque tem um disco que ele gravava em 82 que ele está cantando essa música, a gente gostou dele cantando essa música. Então as coisas do passado, que ficavam no lado B dos discos, que a gente pensava que ninguém ia escutar nunca mais, só ia querer saber do sucesso, hoje em dia está sendo redescoberto, inclusive por novas gerações. A quantidade de música que eu tenho gravada para o pessoal do forró, tudo, é incrível, porque a música ela não acaba, ela vem se modificando, né? Que nem falavam do samba, né? O samba agoniza, mas não morre. A música se modifica. E as pessoas, talvez pelo rumo que a música tomou, elas estão sentindo falta dessa música que emocionava elas, principalmente a geração mais dos 50 a mais, 40 a mais, está sentindo falta dessa música que emocionava eles.
né? Então é a questão da memória afetiva. É aquela música que você escuta e se lembra da sua namoradinha, que a mulher se lembra do grande amor da vida dela, que já não é mais. Então ela traz para a tua cabeça lembranças. Então isso é muito importante. É isso que está sustentando a música da minha geração. Não é não sei quantos views na internet, milhões de seguidores, não. É esse público que tem saudade do tempo que ele viveu. E quer assistir o show. E o show, via na televisão. E assim, você fez muita música também, fora intérprete, cantor, tá. Você também é compositor. Explica pra gente como é que é a vida do compositor. Porque normalmente, muitos sucessos em vozes muito famosas, muito conhecidas, não era a pessoa que escreveu aquilo ali. Grande parte, naquela época, grande parte não era dos cantores. Mas como é que é a vida disso? Ganha muito dinheiro, não ganha? Depende, né? Se você... Fala um pouquinho como é que é para que os novos compositores que estão nos acompanhando mudou muito isso, mudou muito. Naquele tempo você ficava torcendo para entrar uma música no disco da Simone, do Roberto, né, de alguém que vendesse muito disco, para você ganhar dinheiro com composição, né? Mas hoje em dia mudou um pouco, bastante esse negócio. Hoje em dia são estilos de músicas diferentes, entendeu? Tem até inteligência artificial fazendo música. Sim. Entendeu? Então a música hoje em dia, eu acho que um grande problema que eu acho que empobreceu um pouco culturalmente foi que a música virou commodity, virou mercadoria. Você vê uma música que estoura agora, daqui a 15 dias já acabou. Daqui a um mês já acabou. Então eu fico pensando, qual vai ser a música do futuro? Qual a música que vai ficar na lembrança do povo no futuro? Isso é uma interrogação que eu tenho na minha cabeça. Porque ela não é feita para tocar, para emocionar. Ela é feita para ser consumida rapidamente, desaparecer e vir outra. Eu não estou dizendo que isso é pior ou melhor. Eu estou dizendo, por isso que eu digo para você, é outra coisa. Não dá para você raciocinar hoje como era no passado. Mas como é que é a dinâmica da pessoa do profissional que é autor, né? Que ele é compositor. Ele faz a música dele e ele tenta fazer com que alguém cante. Como é que funciona isso? Não, para mim eu sempre fui cantor e compositor. Eu sempre fui cantor e compositor. Então as músicas que eu compunha, que era para mim, eu gravava. Em geral, as músicas que eu fazia para outras pessoas, junto com parceiros, eram músicas pensadas nesses cantores, não era para mim. Entendeu? Tanto que a música do Roberto, raramente eu canto em show, porque era pro Roberto. A música pra Xuxa, uma versão que eu fiz, Não Basta. A Angélica, o Voo de Táxi. O Voo de Táxi é seu? O Voo de Táxi é uma versão minha e do meu irmão. E é uma coisa até curiosa, que ele chegou lá em casa, ele vindo de uma convenção da CBS. Ele foi de táxi. De Paris, ele falou, Biafra, tem uma música aqui do tal de Vanessa Paradis, que era uma lourinha igual a Angélica. Que a gente... tem uma lourinha que está começando a gravar. Eu nem conhecia a Angélica ainda. Está começando a gravar, que vai fazer o Clube da Criança na Manchete, é Manchete ainda. E vamos fazer uma versão para ela. A gente fez em 15 minutos. Aí virou esse sucesso que foi. Agora, imagina eu cantando Vou de táxi, tchan, tchan, tchan. Não dá, né? Não combinava com... E a gente fez muita versão também para os compositores, cantores latinos. Você não canta nos seus shows, né? Eu não me lembro de ter visto. Não, eu estou citando agora. Eu estou citando agora de brincadeira. Por isso que eu falei assim, pô, eu não me lembro do... Não, eu realmente agora não me lembro de ver você cantar. Eu estou citando só o Voo de Táxi de brincadeira no final de uma música, mas não, mas logo não ia dar. Como é que vai? Pela janela do meu quarto, não dá, né? Aí mostrar minhas pernas, assim, não ia dar certo, né? Esse é diferente. Então você monta e aí você apresenta a pessoa ou a pessoa pede para você uma música? Várias vezes me pediram. E várias vezes a gente fez uma música e apresentou. E muitas vezes eram versões também. Várias pessoas gravavam versões. Né? Que meu irmão trabalhava na América Latina e vinha com uma série de sucessos que estavam fazendo sucesso no México, na Colômbia, em vários lugares, que podia dar certo no Brasil. Então a gente fazia já para apresentar para alguém. Como é que era esse processo criativo? Você chegava, fazer uma versão dessa música aqui? Tinha que imaginar, receber o artista que ia cantar. Receber o santo do artista que ia cantar. Como é que essa pessoa pensa, como é que ela agiria, como é que faria. Então aí você fazia uma letra para essa pessoa. Fora o Voo de Táxi, qual outra versão brasileira que você
que você fez? Roberto Carlos gravou um também Por Ela, uma versão que ele gravou, que é da gente também. Tem várias. O Ney gravou uma versão da gente, que era uma versão do Lúcio Dalla. Mas foi uma música um pouco mais elaborada, né? O Ney gostava de umas coisas elaboradas. O Ney que esse ano, eu não sei se esse podcast tá saindo ainda antes ou se está saindo depois do lançamento do filme dele, né? Que esse ano tem um filme biográfico do Ney, que parece ser interessantíssimo. O Ney é uma pessoa singular, né? O Ney é uma pessoa singular, assim como o Milton Nascimento também é, né? Tem certas pessoas, né, ícones da música popular brasileira que a gente pegou, né, na época da gente, que a gente teve um bom exemplo, né? A gente teve a quem olhar e falar assim, pô, eu quero ser igual esse cara, né? A gente teve esses exemplos na vida da gente. Por isso que a gente hoje em dia não aceita gravar qualquer coisa, entendeu? Não dá, vai fazer sucesso. Que o que eu vejo muito hoje em dia nessa geração mais nova é aquela coisa assim, o que você quer? Eu não sei o que eu quero fazer sucesso e ganhar dinheiro. Mas quem que não quer? Né? Mas o importante na nossa geração, tinha isso também, não estou dizendo, não estou negando. Não, ganhar dinheiro é bom, mas é bom ter um propósito. Mas né? não, mas é o seguinte, com o que a gente vai ganhar dinheiro? A gente tem que passar uma emoção, a gente tem que passar uma mensagem, e essa mensagem é que vai fazer a gente triunfar na carreira da gente. Então era esse pensamento que tinha. As pessoas ficavam até preocupadas de cantarem uma coisa que fizesse sucesso imediato e depois nunca mais conseguisse emplacar nada. Tinha muito artista na época da gente, um sucesso só. Fizeram um sucesso e nunca mais emplacaram, por causa disso. Então, as pessoas tinham medo de gravar uma coisa que não era aquilo que você queria e ficar rotulado com aquilo. E ser obrigado a gravar alguma coisa parecida com aquilo o resto da sua vida. O Ney é muito exigente? O Ney eu não conheço pessoalmente, mas... Não, com relação à música, Não, bateu A maioria das músicas gravadas da gente foi bater na mão dos artistas, que a gente deixava na editora, e eles escutavam, gravavam, vinham pedir... Então vocês faziam essas versões e deixavam na editora? Deixava na editora. As editoras também eram muito poderosas nessa época, né? Elas definiam muita coisa, né? Não, qual música ia mandar para qual artista. Então tem isso. E era isso. Às vezes você fazia uma música e essa música aí é ideal para o artista tal. E o artista não achava, também tem isso. Tem coisa que é para ser, né? E às vezes você não achava nada, como do Roberto, essa música do Roberto. A gente fez pro Roberto, nós mandamos assim. Ele não vai gravar não. E ele gostou. Gravou. E assim terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco no Funargcast. Bora falar agora de um assunto que vocês não têm noção, gente. A galera mais nova não tem ideia do poder que as novelas tinham no mercado da música no Brasil, anos 90, anos 80. E tem alguém aqui que tem muita propriedade para falar sobre música e novela, é Biafra. Eu tenho umas 9 ou 10 músicas de novela. A novela era muito bom. Quando entrava a música novela, você sabia que ela ia estourar. Porque ela ia aparecer em horário nobre na televisão, na Globo, né? E ia ter um personagem que teria a ver com ela e as rádios imediatamente começariam a tocar. Então, em geral, quando entrava na novela, não era sempre. Às vezes a música não pegava um personagem bom. E a gente ficava torcendo pro personagem da novela crescer para tocar mais a música. Mas a maioria das vezes... Às vezes, como a novela é um produto em desenvolvimento durante todo o processo, acontece muito isso. Se um personagem, um casal, uma trama, né? Uma subtrama ali da novela, cai no gosto do povo, pronto. A música a música vai embora. E aí o autor faz o quê? Ele dá mais tempo de tela para essa trama, que de repente seria uma trama pequenininha. Exatamente. Muda. Aí cresce com a música. E a música vai juntinho. E como é que funciona? Eu já perguntei para várias pessoas aqui sobre isso e cada um falou uma coisa diferente. Eu queria saber como é que funcionou o processo a você botar as suas músicas na novela. Em geral, não era gente... Teve muito compositor que o diretor da Globo pedia para fazer uma música, especialmente o Sai Guarabira, foi assim, né, com o Rock Santeiro, né, muitos outros artistas, né?
Mas comigo foi sempre uma música retirada do meu disco e colocada num personagem. Nunca foi nada assim feito especialmente. A não ser a música do Tonho da Lua, que não é minha. A música do Tonho da Lua é feita pelo Dudu Falcão e pelo Danilo Caymmi. Mas só que o Mariozinho quis que eu cantasse, porque é uma música que fala de sonho, essas coisas todas. E tinha o Sonho de Ícaro, ele falou assim, não, bota o Biafra para cantar, que ele vai cantar bem essa música, que ele canta bem esse tipo de tema. Aí me deu uma música de presente, e eu cantei, e foi um sucesso. Porque o personagem era um sucesso. Tonho da Lua foi um grande sucesso. Não, Mulher de Areia foi um dos folhetins de maior sucesso. Exatamente. Né? Tanto que até hoje tem gente que usa aí o meme de Ruth e Raquel, mas não faz ideia de onde vem o meme Ruth e Raquel, que é da novela O Tonho da Lua. É o Marcos Frota, né? Uma brilhante atuação. Que é justamente o personagem da sua música, né? Exatamente. Então teve isso, teve essa exceção. Mas em geral era uma música que estava no disco, eles retiravam e botavam para um personagem. Mas você fazia alguma gravação especial? Pô, não, vamos gravar na novela. Não, em geral estava tudo gravado. Estava tudo gravado, já a gravadora, né? Já estava o disco pronto. Então já pegavam aquilo que já estava gravado, já. Você tinha algum contato com os atores? Não. Em geral era o diretor musical da Som Livre que pegava e colocava na novela. Não pensei que de repente algum ator pudesse ter... Poxa, eu queria entender mais, para poder eu conseguir... O ator não tinha essa coisa, não. O ator aceitava a música que... Não, assim, para ele poder entender mais a música, para de repente dentro da composição do personagem dele. Não. Já que a música seria... Era a música que tinha que entender o personagem, entendeu? Que tinha que ter a ver com o personagem, não era eles que... Pô, fazer tema de novela acabou que te levou aí a fazer Chacrinha, né? A Chacrinha era fantástico, né? A Chacrinha era... Para mim foi um dos caras mais importantes para a nossa geração, não só para a minha, não, da que veio depois da geração do rock and roll, do rock Brasil. Chacrinha foi fundamental. Ele tinha um programa semanal, todo sábado, que era uma loucura, todo mundo assistia. É que é uma coisa para galera entender. A galera dos anos 90 não entende isso, demorou para mim entender isso. Para que eu fosse entender, para mim entender não, para que eu fosse entender. Que é, falando em português errado aqui, que é o fato de você ter um programa de sábado tão poderoso. Porque normalmente a minha geração, que ainda pegou um pouquinho da TV aberta, era o programa de domingo que era poderoso. Só que o domingo era o concurso que pertencia a Silvio Santos. E depois sábado, Faustão. E depois o Faustão. E sábado pertencia a Chacrinha. Não, a nossa geração teve bastante sorte nessa questão de divulgação, né? Porque tinha muitos programas de auditório, sábado e domingo, em todas as televisões. SBT, Bandeirantes, na Record. Tinha Bolinha também, tinha Raul Gil, tinha uma série de programas, né? Tinha Gugu. Então tinha muito programa. Então a gente apareceu demais nessa época por causa dos programas, né? Ainda mais o meu tipo de música, a música romântica, aquela música feita pra gatinha, né? Como é que era Chacrinha? Chacrinha era uma loucura. Chacrinha era uma loucura e era o principal programa pra gente fazer show. E a Chacrete? A Chacrete, Chacrete você parecia... Não, peraí. Parecia... Só que entre eu, você e a internet. Não, mas eu não me aproximava, não. O Chacrinha deixava. Ela não deixava ninguém se aproximar da Chacrete, não. Tem certeza? Você era na crista da onda, sucesso. Não, mas nem eu me aventurava. Aí você ia cantar lá, Chacrete tudo dançando. Nem eu me aventurei. Eu não me aventurava Chacrete de jeito nenhum. Eu ficava na minha. Eu era um garoto tímido. O Chacrinha tinha muito ciúme, protegia muitas meninas dele? Lógico, né? Lógico, o Leleco, né? O Chacrinha. Mas a loucura é a galera, né? Do público que estava em volta. Teve uma vez que eu fui cantar uma música... Tá cantando, não me lembro qual. O microfone caiu no chão, né? A galera... O Chacrinha era sacana, né? Ele gostava de me pegar, via que eu era mais ou menos tímido, e me jogava em cima da mulherada. Teve um dia que ele me jogou em cima da mulherada, a mulher me pegou aqui por baixo, pelas regiões baixas aqui. O microfone caiu no chão. Aí eu falei assim, agora o Chacrinha vai parar o programa, né? Porque ele parou porra nenhuma. Ele falou assim... Biafra, Biafra, ficou falando, eu assim, a mulher agarrando aqui embaixo, eu caído, né? Que isso? Você caiu e ela não largou o seu precioso. Não largou o instrumento. E ele falando assim, Biafra, porque o negócio do Chacrinha é o seguinte, ele queria ver o circo pegar fogo. É isso que dava audiência para ele.
É a informalidade. Pô, você nem momento, filha, tira a mão daí, porque É a informalidade. eu preciso voltar pro programa. Mas era a informalidade que fazia o Chacrinha ter a audiência que ele era. Por isso que eu digo para você, certas figuras emblemáticas da cultura brasileira não tem mais. Mudou, acabou, não é mais aquilo, é outra coisa. Vão ter outras pessoas, mas daquele jeito não vai voltar a ter. Né? Não se faz dois Chacrinhas. Chacrinha só existe um. Fora essa fã aí que resolveu agarrar de forma... Os Países Baixos. Os Países Baixos, né? Resolveu agarrar o Precioso. Em algum show que você fez, assim, já viu alguma loucura? Ah, sim. Não, Já me falaram até de fã esperando dentro do hotel, dentro do armário. Não, Guarda-roupa, no armário do guarda-roupa. Conta pra gente aí. Isso não aconteceu, não, mas os shows eram, principalmente os shows porque tinha um caminho para o sucesso naquela época, que era o seguinte: você começava a tocar na Rádio Mundial, que era a rádio, aqui no Rio de Janeiro, a rádio principal, depois os clubes contratavam você, e você fazia uns 5 shows por noite, playback, né? Você fazia 4 shows ali, 4 shows aqui, e 3 shows no domingo. E os clubes anunciavam na Mundial. Então a música estava tocando 3 vezes, começava a tocar 20, porque cada clube daquele que fazia show anunciava na Mundial. E depois você ia pro Chacrinha. Quando você ia pro Chacrinha já era uma loucura. Aí você ia fazer um clube desse, tinha que tomar cuidado na hora de sair, que as mulheres vinham para pegar mesmo, para rasgar, para... Então, as mulheres vinham para pegar mesmo, para rasgar, para... sei lá. Tem alguma senhorinha que hoje, quando te encontra, fala assim: Biafra! Sim, mas na minha época eu só pensava em ver você do jeito que você veio ao mundo. Mas hoje elas são um pouco mais recatadas, né? Já estão com seus netinhos do lado, não fica bem, né? Mas eu acho que tem uma senhora que eu falei assim, que ela falou assim: eu tô velha, mas não tô morta. Claro, mas tem uns que continuam com furor, né? Com o fogo da vida. É o fogo da vida. Tá velha, mas não tá morta, né? Claro, eu dou força. Essas coisas eu dou força. Não, até porque assim, a gente vive num mundo hoje que fala tanto do etarismo, né? Que acha que a pessoa depois que passa certa idade não pode mais nada. Segundo assim? Robson, né, Robson? Acabou esse negócio aí. Não tem mais isso não. Que eu falei com o Robson, ele queria que botasse umas músicas mais incrementadas no show e tal. Eu falei assim: Robson, mas será que isso não vai desagradar o público que gostava de mim, que queria música romântica? Ele falou assim: nas velhas são as mais assanhadas. E é verdade, você vai no show, quem está dançando ali são elas que estão ali querendo. Ninguém está mais afim de botar um vestido de viúva e ficar esperando a morte chegar, não. Elas estão curtir a vida. E estão certíssimas. Tem que curtir a vida. Essa questão do etarismo está por fora, né? A gente tem visto aí, e cada vez mais as mulheres ganhando cada vez mais espaço, mais liberdade, mais independência, e isso dá a elas o poder de virar e falar assim: pô, sou mulher, vou curtir a vida. Principalmente as senhoras, né? As senhoras eram muito reprimidas, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. É muito chato, né? Porque você está condenando a pessoa em vida. Mas você me enrolou, Biafra, você não me contou uma história. Conta pra mim aí. Do quê? O que aconteceu nesses shows aí no interiorzão afora que você foi? Pra te falar a verdade. Conta pra gente uma história aí. Pra te falar a verdade, era tanta coisa, e você chega num show, acaba, e você vai pro outro. Acaba, você vai pro outro, acaba pro outro. Não dava tempo de você fazer nada, né? Não dava tempo de você se apaixonar por alguém ali. Não dava. Mas, então, não dava tempo de você se apaixonar porque você acabou de conhecer as pessoas. No entanto, quando você chegava numa cidade, boa parte das pessoas provavelmente já te conheciam intimamente, sabia sua cor favorita, que você saía nas revistas, saía nos jornais, o que a revista contava, né? O que a revista contava. Então, e naquele tempo não era de praxe, assim, você abrir a sua vida para as pessoas, né? A gente era muito preocupado com isso. Sim. Né? A gente era muito preocupado com isso. É coisa do passado. Hoje em dia acabou isso. Né? Acabou isso. Né? Isso, entendeu? Sim. Então, é isso que acontece. Então, naquele tempo, você chegar e abrir a sua vida, dizer isso, dizer aquilo e tal,
Não era uma coisa que se fazia. Os artistas se resguardavam muito. Porque eles tinham muito medo de virar chacota nas revistas e tal. Dependendo do que falasse, né? Hoje em dia não, hoje está limpo e liberado. Eu acho muito melhor hoje do que era. Mas era assim. E você está me enrolando, Biafra. Você não está falando uma história. Ele tá achando que tá me enganando. Você está me enrolando direitinho. Olha só, vamos lá. Eu vou deixar você Eu não estou te enrolando, cara. Eu não estou te enrolando. Eu também não vou dizer que eu era santo. Isso. Entendeu? Também não vou dizer. Quer saber. A lente da verdade, né? A internet quer saber. Eu também não era santo também, né? Também tem as tentações, né? Qual foi seu recorde num dia? Não tinha esse negócio de quantidade, não. Meu negócio era qualidade. Um homem apaixonado, tá vendo? Era qualidade. Um homem diferenciado. O negócio era qualidade. Não tinha esse negócio de pegar uma porção de mulher no mesmo dia, não sei o que lá. Eu acho que falavam pra mim que todo artista tinha isso. Não dá, e nem dá muito certo, né? Você ficar pegando a opção de mulher, você não sabe, nem lembra a cara uma da outra, mas não dá. Aí chama a Joana de Berenice, a Berenice de... Não dá. Eu sempre fui adepto da coisa boa, você tem que fazer aos poucos e devagarzinho, curtindo cada momento. Eu sempre fui dessa tese. Tá se saindo bem, Biafra. Esse é político. Morreu pra você, filho. Esse é político. O pessoal não vai entender a piada do morreu pra você, filho ingrato. Eu tava contando aqui, para o pessoal poder entender do filho ingrato aqui. A história de um político, né? Na minha cidade, que ele chegou num café muito famoso lá, onde tem o bate-papo de política, no centro da cidade, ele vira e fala assim, para um popular que estava lá, meu amigo, né? Que bom, quanto tempo eu não te vejo, como é que tá seu pai? Ele falava desse jeito, esse jeitinho de falar assim, muito emblemático. E aí ele, seu Félix, meu pai morreu. Aí o Félix ficou descatitado, né? Ele não sabia o que fazer, ele ficou meio... Eu não entendo porque as pessoas ficam assim, tão um pouco, mas as pessoas ficam. E aí ele vira e fala, morreu pra você, filho ingrato. Claro. Porque pra mim, ele continua vivo no meu coração. No meu coração, ainda bate no coração, bate né? no coração. Então, a mesma coisa que eu vou falar pra você, você quer que eu fique revelando o nome das moças? Como é que eu vou revelar o nome das moças? De repente, agora elas, inclusive, estão bem casadas, né? Com seu marido em casa, com seus filhos, com seus netos. E você vai querer que eu entregue essa senhora? Já tiramos uma informação importante aqui, tá? Vocês perceberam? Vocês perceberam? Ele falou casadas no plural, bebê. Lógico, elas eram solteiras na época. Exatamente, então, eram solteiras, hoje elas são casadas, ou seja, tudo mas eu não costumo plural. Também perseguir a história da moça, não. Deixa a história dela seguir à vontade. Comecei a complicar ele, tá vendo? E assim a gente termina o nosso segundo bloco. Terceiro bloco começando, terceiro e último bloco. Espero que você esteja gostando do nosso bate-papo. Tá bem legal. E agora aqui, dando sequência, ele que é homem de muitos shows, né? Rodou o Brasil todo aí e hoje continua rodando. Em especial, eu sei que você tem feito bastante show aqui na Funarge, né? É ótimo, ótimo. Inclusive, essa administração aí do Jacques está sendo fantástico. Ele trouxe uma coisa à tona, que era o seguinte, ele voltou com shows populares. E uma coisa, meus olhos brilham, porque você vê aquela geração que estava nos shows da gente, voltando para os teatros, assistindo com a mesma empolgação. Você vê a alegria nos olhos do público, entendeu? Isso é muito legal, isso é muito emocionante pra gente. E assim, e aí é duas coisas, né? Porque antes a Funarge tinha o Fim de Tarde, que é o show no Teatro João Caetano, e também no Imperato. O Fim de Tarde, você tinha ali um show no Meia, um show aqui no centro. Tá, mas e os outros teatros nossos? Não, e o TA, que é o Arthur Azevedo, e o Armando Gonzaga, e o Mário Lago? Eles não vão ter show? E aí criou-se o Giro Cultural, que é justamente para poder levar. E aí veio também uma ideia do presidente,
que eu acho muito válido, que é o seguinte: resgatar alguns artistas que às vezes não estavam tocando tanto para esse público, para apresentar para eles essa músicas que fizeram sucesso nos anos 80, nos anos 90 e que ainda estão no imaginário do público, das pessoas. E aí, de vez em quando, também trazendo alguns artistas novos, e aí vai fazendo essa mesclada, né? Exatamente. E vocês foram o projeto piloto, porque o trio que a gente chamou aqui, gente, eu conto aqui o segredo, qual que era o nome que a gente dava aqui, o apelido para eles? A diretora preocupada. Não, o Nico falava dos 3 terrores, né? E os três terrores, né? O Nico aqui fala a gente disso. chamava de escaravelhos. Tem os escaravelhos lá do Egito, aí faziam com os caras velhos, entendeu? Os caras velhos, entendeu? Mas vem cá, mas só não fica velho quem morre. Mas quem fica velho tem sorte. Quem fica velho Se tem morrer, sorte. você pode ter certeza que não vai Não ficar vai ficar velho. velho. Quem fica velho tem sorte porque teve a sorte de viver até a velhice. Né? Exatamente, e bem, né? Viver bem e tá com... Aí o nosso super trio dos caras velhos, que são 3 baita artistas da música popular brasileira, fez esse formato, que foi você, o Dalton e o Nico. Fez esse formato onde vocês dividiam um show, cada um fazia um pocket show, e aí cantava algumas músicas juntos. Que deu tão certo que aí hoje eles, né, desfez o trio, colocou com outros artistas, trouxe outros artistas para poder também participar dessa situação. E aí a gente conseguiu resgatar para um público mais novo e trazer para um público antigo artistas que, quando eu vou no show de vocês, o pessoal cantando as músicas junto. Porque é o seguinte, tem um outro detalhe, que inclusive estava falando até com o Jackson hoje. Vocês trouxeram os nossos shows e depois trouxeram outras pessoas da nossa geração. Sim. Também. E vocês trouxeram para o teatro um público que estava órfão. Que estavam órfãos dos artistas que eles gostam. Eu vejo senhoras ali com netos, com filhos. Então uma coisa muito importante isso aí. Que se arrumam, tá? Lá no Mário Lago, tem o Mário Lago, que é um lugar que a gente tem muito carinho, o presidente adora o Mário Lago, eu gosto de todas as unidades, mas o Mário Lago ele tem um carinho muito grande, porque ele vê a cultura que o pessoal pegou lá do show. As senhoras se arrumam, vão no salão de... Não é genial isso? Não é genial aí vão lá para poder curtir um show durante a semana no teatro do artista que fez parte da vida dela. Você pode ter certeza de uma coisa, a coisa mais importante para o artista é ficar na memória do povo, entrar no coração do povo, conseguir emocionar o povo. É muito difícil isso, né? São poucos que conseguem. Você entrar na casa do povo é muito difícil. Você consegue. Eu acho que é a missão. A missão se existe uma missão, isso que faz eu não ficar doente, isso que fez eu não pirar, né, a minha cabeça, com essa quantidade de trabalho e tal. Por causa disso, eu tenho uma missão. A minha missão é emocionar as pessoas. Então, eu tenho que estar bem para emocionar as pessoas. Aí você começa a se cuidar. Entendeu? Muito artista perdeu o caminho da roça, né? Não, é até bom você falar isso, que um tema muito debatido hoje, que não era debatido na sua época, é a saúde mental. Pois é. A gente vê muitos artistas, não só artistas, né? O cidadão mesmo comum tem... O mundo está muito maluco, né? O mundo está doente, né? Esse mundo de guerra que você vê rolando, as pessoas matando pessoas a rodo, assim, sem... Entendeu? Essa coisa que tá rolando, né, no mundo, essa insensibilidade, né? Isso aí pira a cabeça das pessoas. Não, assim, você que é um cara que sempre tem o que dizer, sempre tem o que falar, porque você transforma as suas palavras em letras para tentar encantar as pessoas. Como você viveu essa época que você viu muita gente sofrer calado, às vezes, e hoje você está vendo isso ganhando corpo, né, das pessoas falando, né, de alguns artistas se posicionando, né, sobre depressão, sobre ansiedade. Como é que você está enxergando isso hoje, Biafra? Mas isso que eu falei para você, isso é fantástico. As pessoas saindo do armário, né? Eu acho isso fantástico. Muito bom que isso aconteça, porque senão isso vai virar doença mental. Entendeu? E tem muita gente também que não está aguentando a barra de viver nesse mundo. Tem muita gente que não aguenta. Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena você ter uma carreira, vale a pena você viver, se você tiver uma perspectiva de vida.
por que eu estou cantando? Por que eu estou vivo até agora? Por que eu tenho que ter saúde? Por que eu tenho que ter essas coisas todas? Por algum motivo maior. Entendeu? Então, se você tiver esse motivo maior na sua vida, que muitos levam para a religião também, que também é importante, né? Tem seu papel, né? Tem o seu papel. Você não vai pirar, porque você vai ter sempre um objetivo maior. Você nunca vai cair. Você está sempre mirando um objetivo maior, e é isso que faz você viver. Tem até uma poesia do Eduardo Galeano, né? Eu dou um passo à frente, ela dá 2 passos atrás, eu dou 3 passos à frente, ela dá 6 passos atrás, eu dou 4 passos à frente, ela dá 8 passos atrás. Mas é para isso que servem as utopias, para a gente sempre continuar caminhando. Falando de saúde mental, falando de oportunidade, falando de perspectiva de vida, e eu acho que muito da sua vida, quase tudo da sua vida veio pela música, né? Com 19 anos já estava fazendo programa de televisão, já cantando, fazendo show. Então a minha adolescência foi muito curta. Qual foi a música que transformou a sua vida? O Sonho de Ícaro foi Voar, Voar, né? Contar até a história aqui, que eu sempre conto, do garotinho, que estava no auge, Voar, Voar. Aí eu estava na fila de um banco, assim, aí tinha um garotinho, daqui a pouco o garotinho começa a puxar a saia da mãe. A mãe, que é isso? Ela puxava a saia da mãe e apontava para mim, mamãe, olha lá o Voar, Voar. Então eu virei o Voar, Voar, entendeu? E essa música foi emblemática, porque continuou até hoje. Até hoje você vai no show, canta, todo mundo canta, é a música que todo mundo quer escutar. Então essa foi... O Leão Ferido foi muito importante também. Mas depois que veio o Sonho de Ícaro, o Sonho de Ícaro tomou conta. Porque é uma música que fala de sonho, né? Fala de que nada é impossível, entendeu? E todo mundo tem um sonho, todo mundo busca alguma coisa e quer acreditar que nada é impossível, que seu sonho não é impossível. Então eu acredito que a música toca essas pessoas de forma subliminar. E depois de 45 anos de carreira, muitos sucessos, inclusive um que transcende gerações, que é Sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro é fantástico, eu nunca podia imaginar. Qual que é o seu grande sonho? O meu grande sonho é continuar o que eu estou fazendo, você sabia? Continuar Depois de 45 anos de história, qual que é o grande sonho que motiva o Biafra? Porque é o seguinte, eu acho que o importante é continuar sonhando e continuar caminhando. Porque eu vou te explicar por quê. Porque o fim não existe. O fim não existe, existe o caminho. O fim é a morte. O que existe é o caminho. Então, se você está trilhando o caminho, se você gosta desse caminho, né, o que você quer? Você quer continuar caminhando e continuar curtindo essas coisas que você sempre gostou de fazer. E para continuar nesse caminho, continuar nessa missão sua da música, esse ano você está com 45 anos de carreira. Fazendo 46. Comemorando essa marca importante, né? 45 anos não são 45 dias, né? Muita coisa. O que você está preparando para o público, para os shows dessa temporada? Tem música nova? Tem um repertório novo? O que você está preparando? Sempre vai ter coisas novas, mas uma coisa que existe é o seguinte: você... Quem é o patrão do artista? O patrão do artista é o público. Você tem que cantar aquilo que o público quer ouvir. Se você cantar aquilo que o público não quer ouvir, ele não vai no teu show. Então, o importante, que é fundamental para a gente, é o público. Eu quero cantar aquilo que o público quer escutar. Eu quero dar para o público aquilo que o público quer de mim. Entendeu? Eu não quero impor nada para o público. Tudo bem, uma hora ou outra bota uma música nova e tal, mas eu quero dar para o público aquilo que o público quer de mim. Né? O artista tem que ter essa entrega e tem que entregar isso para o público. Então, você, dentro dessa percepção, o seu show, então, de 45 anos vai trazer os seus maiores sucessos. Sim, com certeza. E outras músicas também que fazem parte da minha vida. Né? É muita música e a gente está a fim de ampliar esse repertório depois. Quero fazer um tributo ao Jovem Guarda também, né? que o Robson veio com essa ideia, onde 90% das músicas são de Erasmo e Roberto. Ele ficou procurando alguma coisa diferente, tem uma ou outra, mas a maioria é Erasmo e Roberto. Também é um bom projeto, né? Tem esse projeto Novelas que a gente está fazendo, de músicas de novela. A gente quer fazer também a discoteca do Biafra.
que é como se fosse o programa do Chacrinha, tem vários projetos, né, na mente. Mas vamos trilhando, vamos que nem esquartejador, vamos por partes, né? Poxa, assim, estou muito satisfeito, agradeço muito você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, compartilhar um pouquinho, né, de você, desses 45 anos de carreira, 46, né, anos de carreira. Agradecer aí todos esses shows que você fez na FUNARTE, participando com a gente, sempre um clima lá em cima, o público gosta muito dos seus shows. Quando a gente faz aqui levantamento, tem sempre bastante gente comentando dos shows de vocês de forma muito positiva, de muito carinho, né? Poxa, eu sempre quis assistir um show do Biafra, nunca tive oportunidade, agora eu tive. Sempre quis conhecer o Biafra, fazer uma foto com ele, nunca tive, agora eu tive. Porque todos os shows você abre para fazer depois foto com o público, de ter esse momento. Fico feliz em ver, assim, como artista, você entendeu, você pensa muito parecido com o que eu acho que é a missão do artista no mundo, né? Que é tentar fazer um pouco da vida, levar uma mensagem para as pessoas, seja essa mensagem de amor, seja uma mensagem espiritual, seja uma mensagem de reflexão do mundo, e que também entendeu que o patrão é o público, né? Patrão, se você desagradar o público, não tem nada. Já era. Não tem nada. Mas eu queria agradecer também ao Jackson, que soube escolher tão bem a sua equipe, não? Uma equipe coesa. Parabéns. E dizer que vocês se transformaram assim, aqui na FUNARTE, se transformaram quase na minha família. E por isso que eu me sinto tão à vontade para falar todas essas coisas, de me soltar, porque eu também não sou uma pessoa muito solta, não sou uma pessoa mais tímida e tal. Mas quando eu venho aqui na FUNARTE, eu fico totalmente à vontade para falar as coisas que eu penso. Tímido assim, né, gente? Ele, na hora da fala... Vai me chamar de político, hein? Vai me chamar de político. Vai me chamar de político. Mas quando ele pega o microfone na mão, ele se solta, daqui a pouco ele joga no público, ele tá ali, ele tá dançando, ele vira outra pessoa. E né? nas próximas eleições, se lembre de mim. Se lembre dessa... Agora só me responde uma última pergunta antes, que essa daí eu não falei nem fora da câmera, porque eu ia te pegar de surpresa. Toda vez eu percebo que tu está conversando com o pessoal, né, com seus amigos, ali, todo mundo te chama de Bimbim. Não, isso é Dalto. Por que Bimbim? Isso é coisa do muito estranho. Ele gosta de me sacanear de Bimbim, porque o Dalto é muito mais velho que eu. Entendeu? Então, quando ele tinha um grupo lá em Niterói chamado Os Lobos, muito bom, por sinal, tinha ele, a Cristina, fazia um vocal dos Beatles daquela época, melhor que os Beatles. Era bom pra caramba, porque tinha mais uma voz. Os Beatles eram 3 vozes, eles botavam 4 vozes nas músicas dos Beatles, e fazia muito sucesso. Eu ia no show deles e ficava lá vendo, né? E hoje em dia ele continua me tratando como um aluno. O professor Dalto, que a gente sacaneia, ele chama de titio Dalto, chamando o sobrinho de Bimbim. Então Bimbim vem do Dalto. Vem do Dalto, claro, né? Vamos ver o que o Dalto vai falar quando ele vir aqui. Poxa, muito obrigado por ter vindo. Obrigado aqui, a você, Biafra. valeu. Poxa, brigadão abraço, mesmo. Equipe toda. Deixa aqui um recado final pro público que não está nos assistindo. Não, eu quero que essa coisa que o Jackson proporcionou pro público carioca continue, né? Continue sempre, né? Que o povo continue tendo a vez de escutar os artistas que ele gosta, porque isso é que importa, né? Isso é que importa. A voz do povo é a voz de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Valeu e falou!